Amém. Nós iremos ler uma porção do livro de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, somente o versículo 27 e o 28. Eu gosto muito de Lucas. Ele faz umas colocações bem interessantes acerca de Jesus. Em Lucas, capítulo 6 e versículo 27 e 28, todos encontraram, amém? Diz assim: mas a vós que ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem, e orai pelo que vos caluniam. Amém. Deus, que a tua palavra vem cumpra morada em nossos corações, e eu cumpra com aquilo para que ela veio e que ela exista. Em nome de Jesus. Pode sentar, pode ficar à vontade. Nós estamos na casa do Pai e nós acabamos de ler uma porção do que chamam Sermão do Monte, né? E o Sermão do Monte, Jesus, ele está no monte. E esse local, ele encontra um ambiente adequado para falar algumas verdades e algumas questões que diz respeito àqueles que se colocam para seguir e àqueles que se colocam para adorar Jesus. Aquelas pessoas estavam seguindo Jesus, aquelas pessoas estavam acompanhando Jesus nesse momento. E ele começa a falar sobre bendito aquele que ouve, bendito é aquele que escuta, aqueles que têm sede de justiça. Ele começa a falar algumas coisas assim, ele faz um chamamento para as questões que eram muito reais naquele momento, naquele contexto social, naquele momento de vida. E Jesus tinha essa pegada interessante de contexto, de falar o coração da pessoa física, da pessoa humana, da pessoa presente, da pessoa necessitada, da pessoa que naquele momento ele precisava de algo que fosse tocante, de pele, de toque. E muitas vezes nós nos sentimos, nós vivenciamos e passamos por esse momento. Um momento em que às vezes não precisa palavra, às vezes não precisa algo muito grande, mas um abraço, um toque, um olhar, um gesto de carinho, um presente, coisas assim que são muito físicas, são muito, isso diz respeito a nós como seres humanos. Eu acho muito interessante porque Lucas ele coloca Jesus assim, como essa pessoa humana, como essa pessoa que gosta de pessoas. E essa palavra que nós acabamos de ler, ela faz essa direção clara sobre algo objetivo, atual e presente na vida do crente. E ele fala assim: ao que ouve. E ele fala: mas a voz que ouvis. E muitas vezes a gente não quer ouvir. Muitas vezes a gente está distante. Muitas vezes as pessoas estão falando à nossa volta, ou você pode estar aqui, eu estou aqui por estar. Mas Jesus faz esse chamamento muito interessante, a voz que ouve. E ele fala algo que é: amai,
fazer o bem, bendizer e orar. Ele coloca nessa ordem. Ele coloca nessa ordem para nós. E amai os vossos inimigos. Nossa! Amar os nossos inimigos. Que contexto louco e doido dos nossos dias. Onde nós nos deparamos com tantas situações adversas e reais no nosso trabalho, no nosso ambiente, no nosso lar, na nossa igreja, com pessoas diversas. E a palavra vem falar sobre inimigos, coisa louca, inimigos. E será que nós temos inimigos? Algumas pessoas têm. E em alguns contextos nós temos inimigos. E são contextos e situações muito reais da nossa vida. E quando nós nos vemos em situações em que claramente nós nos deparamos com o inimigo, e Jesus vem falar para a gente: amai a vossos inimigos. E isso vem de uma profundidade dentro de nós e de uma coisa tão tocante em cada um de nós, que diz respeito a termos uma ação de amar alguém que se encontra como nosso inimigo. E Jesus está falando isso para nós. E Jesus está falando de um evangelho muito prático, uma coisa muito prática. E eu sou um pregador ferrenho do sobrenatural. Eu acredito e vivo um evangelho sobrenatural. Mas nesse ponto aqui, ele fala sobre algo muito físico, muito real, muito sangue para nós. E ele continua dizendo: fazei bem aos que vos aborrecem. Sério? Fazer bem aos que nos aborrecem? Vamos continuar. Bendizei os que vos maldizem e orai pelo que vos caluniam. Alguns contextos, orai para aqueles que te fazem mal. Orai para aqueles que te fizeram mal. Tem momentos de nossas vidas que não tem como fazer isso. Mas Deus nos chama a fazer isso. Eu vou contar algo para vocês que aconteceu comigo, na minha casa. Nós moramos em prédio e passamos por momentos difíceis ali no nosso prédio. Moramos no térreo e em cima de nós um jovem solteiro. Esse jovem, infelizmente, ele se tornou dependente químico. E era rave, era todo tipo de pessoas se juntando lá para sabe-se lá o quê. Humanamente falando, nós fizemos aquilo que era cabível fazer. Nós fizemos reclamações, nós levantamos provas, nós fizemos tudo aquilo que a carne diz que nós temos que fazer e temos que fazer. Mas não tinha solução. Cada vez piorava. E chegou um momento que de madrugada a gente não conseguia mais dormir. Chegava em casa era um barulho, uma movimentação terrível. E eu entrei num propósito com Deus muito profundo com relação a isso. E eu passei semanas, eu digo até meses, e orava pela vida daquele jovem. Orava pela vida daquele rapaz e nós não víamos solução para a situação daquele rapaz. E orávamos para Deus, eu orava a madrugada orando para Deus. Deus, é tu que tem que resolver isso, porque
E ele virou para mim e disse: olha, aguarda mais um pouquinho. Claro. Em menos de 2 semanas, o jovem saiu lá do apartamento. E nós, claramente, Deus falava para nós que aquela situação, ela só mudou no momento em que nós verdadeiramente começamos a orar pela vida daquele jovem. E quando nós começamos a colocar o nosso joelho no chão para orar por essa situação. E Deus vem falar aos nossos corações nessa noite que existem lutas que, por mais que nós venhamos e tentamos, pela forma física, pela forma material, pela carne, pelo sangue, nós não vamos conseguir. E eu acho interessante, em Efésios, capítulo 6, ele diz assim, quem quiser ler, você pode abrir a sua Bíblia e lermos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E Deus nos chama a fazer isso. E Deus nos fala, e Jesus vem nos falar que existem lutas que não são nossas. Existem lutas que são tão profundas, são tão difíceis, que você tem que se juntar com um irmão da igreja, que você tem que se juntar na igreja, que você tem que se juntar, que você tem que ir de madrugada na sua casa, no seu quarto, se prostrar de joelho no chão e orar a Deus, porque Jesus é a única solução. Ele é a única solução. Vivemos num mundo que diz que a sua força, o seu trabalho, os seus negócios, o teu esforço é o que te vai dar a vitória. Mas a palavra de Deus vem falar de algo que supera e é superior a tudo isso, porque é Deus que nos guarda, é Deus que nos supre. E muitas vezes nós pegamos para nós responsabilidades que não são nossas. E que tu diz que serve a um Deus vivo, mas você não quer largar essa luta que você tem lutado. Às vezes é processo, às vezes são discussões vãs e banais que têm nos levado à destruição, que têm nos levado à perdição, que têm nos levado ao distanciamento profundo de Jesus Cristo. E muitas vezes temos vivido isso nesses dias, esse distanciamento. E eu acho interessante quando o conceito de mordomia cristã, que diz que nós somos apenas mordomos de Deus, e que aquilo que nós temos aqui é Deus que nos dá, os nossos filhos, a nossa casa, a nossa esposa, o que temos. E muitas vezes passamos por dificuldades dentro de um contexto, ou muitas vezes nos sentimos inseguros com determinadas situações e nos preocupamos. Quem é pai e quem é mãe sabe, entende muito bem disso. Nos preocupamos com os nossos filhos. Os filhos às vezes não sabem disso, às vezes não têm noção, mas nos preocupamos. E tem algumas pessoas que se preocupam com seus filhos a ponto do desespero, do medo. E Deus vem nos falar que devemos entregar na mão dele os nossos filhos, cada dia, todos os dias. Devemos entregar de forma verdadeira nossos filhos na mão de Deus, porque existe uma momentânea tempo em que nós queremos realmente ter a responsabilidade profunda junto a eles. Mas Deus nos fala que devemos realmente entregar na mão dele as dificuldades, os desafios, as dores,
nossos objetivos e os nossos sonhos. E muitas vezes nós estamos lutando e temos lutado tanto para conseguir determinadas coisas com as nossas próprias forças, do nosso jeito. E eu, sendo filho de militar, meu pai diz, olha, tem que trabalhar, meu irmão. Tem que trabalhar. E cedo, porque senão tu não vai conseguir nada. Tem que te esforçar cedo, porque senão tu não vai a lugar nenhum. E quem é homem aqui já ouviu isso do pai. Olha, tem que trabalhar, tem que dar o teu jeito. E nós acabamos entronizando isso em nossas vidas de uma forma tão profunda que passamos a acreditar que é somente com as nossas forças que podemos resolver as coisas. E Deus nos prova a todos os momentos. E Ele coloca situações que nos faz pensar em agir com as nossas próprias forças. Eu falo material mesmo. Opa, está aqui, está perturbando, vamos botar para fora. E Deus nos chama a orar e entregar na mão dele. É Ele que traz a solução. Não importa, mas é Ele que traz a solução. Porque tem lutas que não é sua. Tem lutas que não é sua. Essa luta está na mão de Deus. E enquanto tu insistir, enquanto você insistir com essa luta e não entregar na mão de Deus, você não vai conseguir resolver, porque muitas vezes nós estamos tão inseridos na luta, na batalha, na dificuldade, que nós esquecemos de entregar verdadeiramente nas mãos de Deus. E passamos a agir da forma que nós entendemos e que sempre conhecemos. A nossa história, a nossa vida, nossos cursos, os nossos relacionamentos. E muitas vezes nós temos, como cristãos, temos agido assim. Somos cristãos, acreditamos em nosso Senhor, nosso Deus. Mas, o que eu posso fazer? E muitas vezes não podemos fazer nada. E é traumatizante para nós quando nos vemos nessa situação de impotência, nessa situação em que estamos com a mão atada. O que eu posso fazer? Ele não pode fazer nada. E entramos em desespero. Entramos num desespero tão profundo. E aquilo vem trazendo depressão, vem trazendo dor e traz dor. E muitas vezes é necessário que passemos por isso. Mas Deus nos fala, entrega verdadeiramente nas minhas mãos. Estou aqui com as mãos levantadas para te carregar, para te levar a um outro momento, um outro patamar que você não está entendendo nesse momento. E os desafios são grandes em nossas vidas, porque crente que não tem desafio não pode ser verdadeiramente considerado um crente. Porque a nossa fé, como eu já disse, ela é sobrenatural. E vivemos no sobrenatural de um Deus que nós não entendemos. Não entendemos, mas compreendemos o seu caráter, compreendemos a sua vontade, porque esse Deus, Ele nos deu a sua palavra. Palavra essa que devemos meditar de dia e de noite, porque quanto mais nós meditamos nessa palavra, quanto mais, não importa se a Bíblia está aí no teu celular, e se de manhã vem um aviso que diz, olha, é hora de você ler a palavra, e que você lê aquele versículo, e o diabo vem e diz para ti, tu só lê a Bíblia aí, e quando o celular traz a notificação, e esse diabo é sujo, é nojento, é asqueroso, porque Deus, Ele tem nos dado meios e formas para cada vez mais nos aprofundar nessa palavra e conhecer essa palavra. E hoje nós podemos ler essa palavra. Existem países, existem lugares que não é possível. E tem gente que esconde
evite. Porque torna aquilo sagrado e necessário para a sua vida. E Deus tem nos chamado esses dias para verdadeiramente entregar nas suas mãos as nossas dificuldades e as nossas lutas. E esses dias que Deus fala a cada um de nós, aos nossos corações, que Ele está aqui, pronto para te ouvir, pronto para te atender. Basta você reconhecer verdadeiramente que Deus, Ele quer fazer algo diferente na sua vida. Basta você entender que Deus quer mudar a tua história, quer mudar a tua história. Porque um dia Ele pegou um homem que dizia para a esposa, olha, vai, ora por mim. Vai, ora por mim. Vai, ora por mim. Homem violento, homem de luta, homem de guerra, homem de batalha, onde só entendia uma linguagem, só entendia uma forma de agir. Um belo dia essa mulher disse, olha, eu não vou mais, porque eu estou só. E as outras estão com os maridos. E esse homem pegou e disse, tudo bem, eu vou contigo. Levou 10 anos dentro da igreja para que esse homem se convertesse a Jesus Cristo. Levou 10 anos para esse homem sentado aí, nesse lugar que talvez você esteja, para que esse homem se convertesse a Jesus Cristo. E quando eu me converti, eu decidi na minha vida que eu iria servir a esse Deus. Mas eu não entendia como mudar. Eu não entendia como mudar a violência que existia dentro de mim. A forma de ver o mundo agressivo. A forma de somente usar a força para conseguir aquilo que tinha que se conseguir. Mas Deus veio trabalhando dia após dia no meu coração, para que hoje eu pudesse estar aqui louvando e glorificando o nome desse Deus que é maravilhoso. E cada dia eu tenho entendido que não é por mim, não é dos meus meios, não é da minha forma, não é da forma que eu penso, que eu entendo. É da forma de Jesus. E muitas vezes Jesus tem me compele a desafiar o mesmo. Muitas vezes nos sentimos fracos, porque não entendemos os desafios. Mas Deus nos chama dia após dia a entregar na mão dele a nossa vida. Ele nos chama dia após dia a entregar na mão dele as nossas lutas. Ele nos chama dia após dia a entender que essa luta não é contra a carne. E muitas vezes nos deparamos com isso. Ele nos chama dia após dia a amar, a fazer o bem, bem dizer e orar pelas outras pessoas. E muitas vezes nós nos sentimos fracos demais, fracos para fazer isso. E clamamos somente a Deus. Deus nos dá força, me dá força para seguir adiante. Me dá força para ir além. Me dá força para realmente conseguir estar dentro do centro da tua vontade. Porque os desafios são grandes. Mas Deus estará aqui para ouvir o clamor de cada um. Deus está aqui para ouvir as nossas orações. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé nessa hora. Aleluia, Deus. Pai Santo, Pai Poderoso, nessa noite, que a igreja que se encontra de pé, Deus. Pai, Tu sabe a necessidade de cada um, Pai. Tu sabe os desafios. Tu sabe as dores, ó Pai Santo. E nessa noite, Pai Santo e Poderoso, eu venho clamar e venho orar por cada uma vida aqui, Pai, para que Tu toque no coração, para que essa dor, para que essa luta que Teu Filho se encontra passando nesse momento, Pai, e que muitas vezes não entrega-te, mas vem entregar a Tua mão, Pai. Esse problema, Pai Santo,
filho, seja no trabalho, seja na sua casa, seja na sua vizinhança, Senhor Deus. Pai, que ele encontre, Senhor, morada na tua palavra, para orar por essa pessoa, Pai, para orar por esse servo de Satanás, Pai, que traz perturbação para esta vida, Pai. Deus bendito e poderoso, Pai, põe a bondade no nosso coração, para que a gente possa realmente entender as necessidades dos outros, e de uma forma, Pai, profunda, Senhor Deus, venhamos a agir pelo bem, em prol do bem de outras pessoas, Pai. Que nós venhamos a sair do discurso, Pai, meramente cristão, e venhamos, ó Deus, Pai Santo, agir de forma que a Tua palavra impacte vidas, Deus. Nós oramos a Ti porque acreditamos que Tu é o Deus Todo-Poderoso, que faz milagre, que faz coisas grandes no meio da Tua igreja. A igreja diz amém.